Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Santo irmão, santa irmã, hoje é quinta-feira. É, por sinal, o quinto dia desta oitava de Páscoa. A palavra de Deus reservada para este dia é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que lhe tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir do pão. Enquanto diziam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes então: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhai, que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como na sua alegria não queriam entender, acreditar, de assombrados que estavam, ele perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa que se coma? Deram-lhe um bocado de peixe assado e, tomando, comeu diante deles. Depois disse-lhes: estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até seres revestidos com a força que vem do alto. Palavra da salvação. Santo irmão, santa irmã, esta parte do Evangelho de São Lucas, esta parte deve ser lida em comunhão, em continuidade com o Evangelho dos dois discípulos, não é? Que iam a caminho da cidade de Emaús, tristes, não é? Desolados, abatidos, decepcionados. Então, esta parte do Evangelho de São Lucas deve ser lida na mesma perspectiva, compreendida na mesma perspectiva. Eles, os 11, estavam reunidos, diz o texto, com outros que os acompanhavam, mas movidos de profunda tristeza, porque a razão principal não compreenderam o que Jesus dizia, mas porque refletiam humanamente sem compreenderem, não é, a Escritura. A lição é fantástica. Não podemos compreender a Sagrada Escritura fora da figura de Jesus. Não podemos, não. É impossível compreender a Escritura fora dele próprio, Jesus. Somente com ele nós podemos compreender. Abriu-lhes
Diz o texto: abriu-lhes então um entendimento para compreenderem as Escrituras. A chave para compreender as Escrituras é o próprio Jesus. Por exemplo, quando Noé construiu a arca, e todos abrigaram-se no seu interior para escaparem ao dilúvio, é preciso percebermos que é do lado de Jesus que saiu sangue e água para salvar a humanidade. Quando a Escritura diz que Adão adormeceu e foi do seu lado que saiu, que foi criada a mulher, é do lado de Jesus onde saiu sangue e água, não é? E que é Cristo que se doa pela humanidade. Assim podíamos ver outros factos mais na Escritura, como a sarça ardente, como Abraão que leva o seu filho para o sacrifício, não é? Cristo que leva a cruz pela humanidade. Então, a Escritura deve ser entendida, somente entendida, a partir da figura de Jesus. Ele é a chave. Eles entenderam depois que perceberam a presença de Jesus. O Senhor nos guarde e nos abençoe. Vai dar tudo certo. Uma santa quinta-feira.